Opa, aí, Jackson, sobre os 10 mandamentos. A Alcide tá certo aí, viu? Meu cunhado vai estar certo sobre os 10 mandamentos. Rapaz, foi para isso que Jesus Cristo veio, porque homem nenhum na face da terra cumpriu com os 10 mandamentos. A palavra de Deus diz que todos, sem exceções, independentemente de raça, de nação, independentemente de classe e oposição social, a Bíblia diz que todos pecaram. Ou seja, todos pecaram, né? Na época do Antigo Testamento, ali com os 10 mandamentos, todos ali pecaram. E também nos nossos dias. E a palavra de Deus diz assim: e destituídos estão da glória de Deus. E diz mais que a recompensa, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é por Jesus Cristo, nosso Senhor. O dom gratuito de Deus é a salvação, a vida eterna na pessoa bendita de Cristo Jesus, Jackson, né? O que o rapaz está falando aí, né? Alcide, ele tá certo. Por isso Jesus foi preciso ele vir. A palavra de Deus diz que o Filho do Homem não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? E o plano de Deus, o plano salvífico de Deus na cruz do Calvário, que foi Cristo Jesus, o Cordeiro perfeito, santo, puro, sem pecado, ele foi imolado, né? João 3,16 diz que Jesus Cristo, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único Filho, para que todo aquele que nele crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, tenha nele a vida eterna. Crê que Cristo Jesus cumpriu com os 10 mandamentos em nosso lugar, né? Eis aí a diferença entre o crente e o ímpio, entre o justo e o ímpio. Aquele que é justificado por Cristo Jesus, né? E aquele que não é. A Bíblia diz que Jesus Cristo diz que todo aquele que me testificar diante dos homens, também eu o justificarei, né? E o confessarei diante de Deus e de seus anjos que estão nos céus. Porém, aquele que não me confessar, né, eu o negarei, o sentenciarei à ira de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio, né, a este mundo e os homens não quiseram, porque amaram mais as trevas do que a luz. Ficaram nos seus bel prazeres, né, de pecados, de adultérios, de prostituições, de rixas, de intrigas, de invejas, de ciúmes, pecados de contendas, de guerras, de pelejas, de porfias, de emulações, de feitiçarias, né? Pecados de idolatria, né? A palavra de Deus diz que, né, todos estes que cometem estas coisas não herdarão o reino de Deus, né? Diz que nem o idólatra, nem um feiticeiro, nem um viciado, nem um adúltero, nem um prostituto, né, nem um contencioso, nem um invejoso herdará o reino de Deus, ficarão de fora, né? Para isto o homem ele tem que aceitar o plano salvífico de Deus, que é João 3,16, o qual eu já citei aqui, que Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha nele a vida eterna. E não pensais vós que o Filho do Homem veio condenar o mundo, mas ele veio antes salvá-lo, né? E diz que a condenação é esta, né? Que eles rejeitaram o Filho de Deus e que sobre eles, a ira de Deus sobre eles permanecerá. Que ira é essa? Isso está lá em Apocalipse capítulo 21, que fala sobre o juízo final. No juízo final, né, todos serão julgados segundo as suas obras, e diz que aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, né,
do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né, este estará condenado ao lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte, não é? Isso está lá também em Apocalipse capítulo 15, capítulo 20, capítulo 21, né? Ficarão de fora do reino de Deus, eles serão julgados e sentenciados à morte, né? E o que é o inferno, o que é a morte eterna? É uma vida eternamente sem a presença de Deus. A ausência de Deus na vida de todos, né, será esse inferno, né, onde o homem lá arderá eternamente em chamas, né, e que ele terá em mente sempre aquele pesadelo da ausência de Deus e de consciência pela qual ele está ali naquele lugar horroroso, aterrorizante, aquele lugar onde há somente muita desilusão, muita tristeza profunda e eterna. Pois então, meu amigo, né? Não percam tempo, aceite a Jesus, independentemente aí de quem está salvo, quem não está, de quem diz que está, de quem diz que não está. Há uma necessidade, há uma carência do homem confessar a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? O apóstolo Paulo, na sua segunda epístola ali aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 1 e 2, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que não recebeis a graça de Deus em vão. Quem é a graça de Deus? Cristo Jesus, nosso Senhor, que cumpriu ali com tudo que foi de mandamentos, da lei moral, né, das leis cerimoniais e das leis civis, né? Jesus Cristo disse: quem dentre vós me acusais de pecado? Diz que ninguém teve a audácia, a impetulância, a coragem de apontar sequer o dedo para Jesus e dizer que ele ou nele havia pecado. Jesus é o Cordeiro santo e imaculado de Deus que tira o nosso pecado. Ele morreu em nosso lugar, a Bíblia diz, através do profeta Isaías, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus sofrimentos, pelas suas pisaduras, nós fomos salvos, redimidos de todos os nossos pecados, nós fomos purificados e curados de todas as nossas enfermidades e pecados que nos separava de Deus. Isso aí você vai encontrar em Isaías 53, versículo 5 e 6. No entanto, meu amado irmão, né, continuando ali com as palavras de Paulo em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1 e 2, ele diz: e nós, cooperadores, também, juntamente com ele, vos rogamos para que não recebais esta graça de Deus em vão, não é? Aí ele vai dizer assim: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora e hoje o dia da vossa salvação. Hoje é o tempo aceitável, hoje é o dia da vossa salvação. Ouça aí em Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, né, o chamado de Jesus nas vossas vidas aí, tá certo, meu irmão? Fala aí para o Cid, para quem mais estiver aí conversando com vocês, não é? E viu, Jackson? E para você também, Jackson, né? A palavra de Deus diz assim, ó, em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados de vossos pecados e oprimidos pelas vossas iniquidades, né? Que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso, certeza de perdão, certeza de salvação, certeza de vida eterna, né? Só a palavra de Deus, lida e vivida, nos garante a salvação,
e a vida eterna por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, né? E para isso Jesus, ele cumpriu com tudo que foi de mandamento em nosso lugar. Isso não quer dizer que lá as leis do Decálogo sobre as leis de ordenanças morais de Deus, o homem não deva mais cumprir. Não, agora a palavra de Deus diz que assim, pois, se nós estamos em Cristo, nova criatura somos, né? As coisas velhas, a vida de pecados, de adultérios, de prostituições, de lascívias, de bebedices, de fornicações, de adultérios, de vícios, né? De maldades que existiam em nossa vida, tudo se passaram, tudo isso se passou. Eis que agora Deus fez em nós nova todas as coisas, né? É por isso que o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, que ainda existem homens de Deus, filhos de Deus, né, de verdade, que abandonaram a bebida, abandonaram o vício das drogas, abandonaram os adultérios, as prostituições, as lascívias, abandonaram mesmo a feitiçaria, a idolatria, os pecados, né, que nos acusava diante de Deus, a nossa alma, né? Uma pessoa que não tem certeza de salvação é porque, infelizmente, ela vive, né, mergulhada nesses pecados, né, que os condena diante de Deus, né? Mas quando o homem, por amor a Cristo, por amor àquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário, ele deixa e abandona o pecado com prazer, com satisfação na alma, né? E agora os próprios amigos, ou então até pessoas da própria família, fica debochando, ridicularizando, mangando, falando mal, só quer ser santo, só quer ser puro, né? Enquanto a palavra de Deus nos diz que nós temos que estarmos separados do mundo, né? Que nós somos santos mesmo, né? Porque somos separados das coisas mundanas. A palavra do Senhor diz: filhinhos, não ameis o mundo, né? As coisas que no mundo há. Pois se alguém ama o mundo, o amor de Deus, do Pai, não está nele, né? Isso está lá em 2 de João, capítulo 2, versículo 15, ou é 1 de João, né? Então, meu querido, toma uma decisão aí com Cristo e desculpa aí pela extensão deste áudio, né? E que Deus em Cristo nos abençoe, né? Com uma boa tarde de perdão, de salvação de Deus para todos vocês. Este que vos fala aí, para vocês aí, na comunidade de Boi Laranjo, município de Francisco Aires, aí do estado do Piauí. Um abraço fraterno do evangelista Rubens Carlos.